Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Leonardo. E eu sou a Diana. E hoje temos um assunto espiritual. Espiritual e interessantíssimo. Então você que é casado, não é casado, você jovem, que também não é jovem, fica aí, fica ligado, já compartilha esse vídeo, dá o like e compartilha com quem? Isso, compartilha com quem tem dúvidas sobre a Bíblia. Ih, eu acho que quase ninguém, tem tanta gente que sabe tudo da Bíblia, pô. Sobre a Bíblia, sobre casamento, sobre o que diz. Isso, vários assuntos, vários. Vários assuntos. Mas antes de anunciar o nosso convidado, só 2 lembretes. O primeiro, quer gravar podcast? Vem para o estúdio Eu e Ela. Agendando hoje, você ganha um corte no formato de Reels. Não só podcast, quer gravar conteúdo digital, melhorar a sua forma aí na internet, vem para cá. Tem na descrição. Também, né? Para poder monetizar na internet. Isso. É muito bom. E se você está chegando no aniversário de alguém, não comprou o presente da pessoa, entra aí no reserva.inc/eu e ela e adquira sua camisa hoje. Presentei um amigo, um inimigo, faz as pazes, é muito bom fazer as pazes. Então vai lá e adquira sua camisa hoje mesmo. Nosso convidado ganha presente. A gente tem um drone que vem um serviço assim... Opa. Mas antes deixa eu anunciar, né? O convidado. Verdade, já dá o presente antes. Será que ele vai merecer? Não, vai sim, com certeza. Eu acho que o presente vai ser travado agora, vamos ver. A gente vai receber aqui agora o pastor Alexandre, da Igreja Presbiteriana da Gávea, que é teólogo e psicólogo. Muito prazer. Olá, Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, Diana e Leonardo. Para nós é uma alegria a gente poder conversar aí sobre questões bíblicas, né, que dizem respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia e a questionamentos que nós temos. Que alegria, prazer estar aqui com vocês. Verdade, a gente que agradece. O pastor até ficou assustado, né? Porque ele achou que era um tópico, a gente já viu 600 aqui, né? Posso dar o presente agora ou não? Vai dar tempo de falar. Posso dar o presente ou não? Sim, posso? Ó, uma lembrança. Olha isso, que maravilha. Quando usar, marca a gente lá nos stories. Com certeza, com certeza. Tá? Muito obrigado. Vai ser um prazer usar essa camisa, Eu e Ela. Eu e Ela podcast. Pastor, vamos começar com só perguntas fáceis, tá? Tá bom, 600, mas a gente vai começar. Como descobrir um propósito? Maravilha. Como descobrir um propósito? Os nossos propósitos, eles surgem a partir de conceitos e valores que nós estabelecemos ao longo da nossa caminhada. Então, por exemplo, você nasce e é interessante que os pais têm propósitos pra gente, né? Verdade. Até mesmo antes de você ser gerado no útero da sua mãe, os seus pais já estavam pensando a respeito de como seria essa criança, a maneira de criá-la, como seria a cor das paredes do quarto. Então, assim, os nossos pais, eles já estabelecem propósito antes de existirmos. Depois a gente, durante a infância toda ali, está suprindo os propósitos dos pais, né? Não temos muita opção em escolher o que queremos, o que gostamos. Então, a roupa, papai e mamãe que compra. A comidinha, papai e mamãe que estabelece qual é o cardápio. E à medida que a gente vai crescendo, entra a adolescência. Na adolescência, talvez esta fase da vida seja aquela em que essas perguntas começam a aparecer. Até mesmo à medida que vai aproximando o vestibular. Né? Porque o vestibular ele define muito do que nós vamos estabelecer como propósito de vida. O que eu vou fazer? Qual a profissão vou escolher para o resto da minha vida? E aí, à medida que a vida vai passando, a adolescência e para a juventude, esse questionamento ele acaba sendo algo que inquieta muita gente. E corre-se o risco de chegar à maturidade da vida, sentar numa cadeira assim de praia e ficar imaginando, mas qual foi mesmo o propósito da minha vida? Então, o propósito ele está muito ligado a sentido de vida. E sentido de vida está ligado a valores e crenças que você estabeleceu ao longo da vida. Então, a pessoa, para ter propósito de vida, ela precisa ter sido criada através de ensinamentos que a orientasse para que ela pudesse estabelecer esse propósito. Se você não tem esse pano de fundo, né, se você não tem esses elementos anteriores, que são seus valores, suas crenças, sua formação, sua cultura, aquilo que você absorveu ao longo da sua caminhada, todos esses elementos são ferramentas para você construir o seu propósito. Então você vê que hoje nós vivemos uma época
em que as pessoas estão tendo dificuldade de estabelecer um propósito. Né? Por quê? Porque a gente vive uma convulsão social. Né? A gente vive um emaranhado. Tá tudo, tem muita coisa nova, gente, em pouco tempo. Muita coisa nova. Depois da Revolução Tecnológica, né, a gente pode pegar aí o quê? Os anos 90. Depois da Revolução Tecnológica, o que o mundo mudou em 50, 60 anos, ou até menos que isso, ele não mudou em milênio. Verdade. Então isso gerou um caldeirão quente para a sociedade. E, por exemplo, né, vamos pegar uma família aí da década de 60, 50. O pai era um agricultor, o propósito do filho já estava estabelecido. Ele vai ser um agricultor, ele vai continuar o negócio do pai. Né? Ou ele vai mudar para uma cidade e ter o propósito de estudar. Hoje não. Hoje você tem tanta oferta, tanta possibilidade, que quase neutraliza o indivíduo para estabelecer um propósito assim muito claro. Né? Então eu acredito que propósito é isso. É algo que você põe na sua vida a partir de fundamentos que são crenças e valores, que você estabeleceu ao longo da sua vida. A pergunta que pode surgir e quando você não sabe quais são suas crenças e valores, né, e você não consegue estabelecer propósito para isso? Aí é uma característica dessa geração de jovens, que é marcada pelo que nós chamamos de vazio existencial. Né? Tipo, não tem um sistema de crenças e valores que dá um rumo para a vida, elas caem num vácuo de existência, e aí você vai ter parte desse grupo, né, dessas pessoas, indo para um mundo de um prazer ilimitado, de drogas, de uma série de questões que não vai dar sentido nem propósito, mas que vai dar o prazer momentâneo. Né? Entendo dessa forma. Isso chega na velocidade da internet, né? Chega na velocidade da internet. Né? A gente tá numa época assim, de prazeres rápidos e sem luta para atingir objetivos e propósitos. Então, somos a geração do Nissim Miojo mesmo. Né? Rapidinho eu resolvo minha questão aqui para comer. Não importa a qualidade, não importam os nutrientes. A questão é resolver o meu problema rápido. Ou ter prazer rápido. É tudo muito rápido. Tudo na velocidade da internet. E a gente parece estar numa geração que não sabe ouvir não. E além de não saber ouvir não, a geração acima também não sabe dizer. É meio complexo o negócio, né? Léo, é complexo e é um processo de construção sociocultural. Se a gente pega a década de 45, você tem ali o fim da Segunda Guerra Mundial. É preciso reconstruir o mundo. O mundo ficou devastado. Então vamos reconstruir o mundo. E aí começa um processo de reconstrução. O povo sofria bastante. Não tinha nada, estava tudo implodido por causa da guerra. E aí vem uma geração que a gente chama de baby boomers, né? Que é a geração que reconstrói o mundo e precisa ter muitos filhos para repovoar por causa dos que morreram. E aí você tem grandes famílias com muita escassez. Depois da geração baby boomers vem o que a gente chama de geração X, que é uma geração que já tem um pouquinho mais que os pais, mas que ainda tem muito para ser reconstruído. E essa geração, então, ela rala muito. Né? E no meio desse período você tem o êxodo, né? As pessoas saindo dos ambientes rurais para os grandes centros. Né? Então tem todo ali um sofrimento. Né? Eu não consigo estudar, então eu tenho que trabalhar, mas tudo bem, não tem problema não. Um dia eu vou ter uma família e eu vou conseguir dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E aí você tem a geração Y que já começa a usufruir disso, bem na revolução tecnológica. A geração Y, que é a geração que nasceu ali depois dos anos 80 até os anos 2000, essa geração ela já é uma geração que vem com a revolução tecnológica, é uma geração que os pais já deram uma condição melhor para que eles pudessem estudar e ter uma qualidade de vida melhor. Depois da geração Y vem a Z, né, e depois vem a geração alfa. Essas duas gerações, tanto a Z quanto a Y, Z e alfa, essas três últimas gerações, elas vivem um conforto nunca visto na história da humanidade. Por quê? Porque é o reflexo da repressão dos pais. Os pais sofreram muito e aquilo que a gente chama de efeito rebote, o sofrimento que eu tive, meu filho não vai ter. Então nós produzimos uma geração muito confortável. E essa geração confortável, ela tem a pele fina. Ela tem a pele fina, então o pai que a criou
E não fez isso de maldade, tá? Nós não estamos procurando culpados por esse processo. O pai que criou esse filho, ele fez com a maior das boas intenções. Ele não queria que o filho passasse pelo que ele passou. Mas esse filho, pelo pai ter dado tanto para ele, esse filho não aprendeu a ouvir não. E aí, não ouvindo não, ele não é frustrado. Ele não sendo frustrado, ele acha que o mundo tem que se enquadrar naquilo que ele vê como sendo o melhor para ele. E socialmente isso não funciona, porque o mundo não é para mim. O mundo é uma comunidade, né? Nós precisamos nos ajustar. E nesses ajustes, a frustração é um elemento fundamental. Então, os pais que estão aí acompanhando, né, o podcast, fica a dica. Seus filhos precisam sofrer algum nível de frustração. Se você oferecer tudo para eles, você vai ter... Vocês não, né? Até mais os próprios filhos do que os pais. Muitos problemas no futuro. A frustração é um elemento muito importante para a constituição do nosso ego, né? Agora, é claro, tudo muito bem dosado, pensado. Né? Acho que esse é um ponto mesmo. Por mais que doa, né? Pra gente tomar uma decisão assim com um filho, de causar uma frustração para ele, mas é benéfico no futuro. Benéfico. É benéfico. Porque, na verdade, a gente está caminhando para um lugar que a gente não pode nem mais punir os filhos, né? Sim. E aí eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Esse é um tema que foi muito discutido nos últimos anos e continua sendo um tema aquecido, né? Como disciplinar um filho? Ah, não pode bater. Ok, pode o quê então? E aí, beleza, não pode bater, mas pode o quê? Você vai ter um leque, né? E outra, cada criança é uma. Né? Às vezes você, falando um não de maneira mais incisiva, um filho já entende, o outro não entende. E aí, posso colocar de castigo? Que tipo de castigo? Né? Tudo isso, conforme nós falamos anteriormente, tudo isso depende do seu sistema de crenças e valores. Né? Quais são os princípios que regem a sua vida? Ah, não, meu filho, eu não vou frustrar meu filho. Então você vai ter um ser na sua casa amanhã que não vai aceitar o seu não. Vai ser um indivíduo sem limites. Então, por mais que doa, a gente precisa estar pronto para processos de frustração. Nós adultos lidamos com a frustração todo dia, a todo momento. Nada é do jeito... Nada é não, né? Mas muita coisa não é do jeito que a gente quer. Então os nossos filhos já precisam passar por essa escola o quanto antes, que o mundo não vai ser do jeito que eles pensam, para que eles sejam adultos mais resilientes, resistentes, né? E que quando receberem uma negativa na vida, eles entendam aquilo como um trampolim para levá-los para mais longe ainda, né? Teu comentário me lembrou, meu pai, né, na criação, já é falecido, ele falava assim, mas eu não tive isso do meu pai, por que eu vou dar? A minha mãe já era o oposto. Se você não teve, é por isso que você... Aí eles ficavam nesse equilíbrio, mas eu tenho isso bem claro de lembrança de infância deles, em relação a isso. A minha mãe já batia, dava chinelada, né? Pra mim era normal aquilo. O meu pai era só na fala. Ele falava, a gente olhava, ou às vezes nem falava. E ele não era nem um cara carrasco, muito pelo contrário, super amoroso. Mas ele só do olhar pra gente, a gente já entendia, parou. E era aí meu irmão, né, menino, quase a mesma idade, então tem aquelas pancadarias de irmão e tal, normal. Na época, né, hoje eu não sei como é que é, mas na época era normal isso. Então ele só no olhar a gente já entendia, já sabia o que era. A minha mãe não, já tinha que aumentar o tom, já tinha que vir com chinelo. A minha geração andava de Kenner, não sei se... Sabe? Eu acho que a minha geração é um pouco antes da sua. A minha era um Kenner. Então, mas a minha geração Aquele Kenner que ardia na bunda. Porque o solado dele era bem duro. Entendi. Era um tênis? Não, era um chinelo. Chinelo. E ele parecia, um lado era uma espuma e o outro ele é bem duro. Cara, ela só dava nas pernas. Sim. E ficava aquela marca na perna, né, do chinelo. E, cara, pra mim, pro meu irmão, aquilo não era... Eu não ia processar minha mãe, não ia no conselho tutelada. Até porque eu nem tinha esse conhecimento também. Talvez se tivesse naquela época também não faria nada. Mas é muito diferente. Muito diferente. A gente estava conversando ontem sobre a nossa filha de 6, né? Que, cara, ela tem hora que responde assim, peraí. Tá falando com quem? Não tô entendendo. E o acesso às coisas também é muito fácil, né? Eu quero isso, tem. Eu quero aquilo, tem. E aí quando... E parece que as coisas vão perdendo os valores, né? Quando...
Você vai dando, daqui a pouco você vê que a criança não está dando mais valor àquilo, né? Que foi conquistado. Então, Mas tem porque uma não tem a hora que eu conquista. acho que isso aí, tem uma hora que a gente tem que repensar o que a gente está fazendo com os nossos filhos, como está sendo dado as coisas, né? Porque a facilidade eu vejo que estraga demais, Sim. né? Fica tudo muito banal, muito à vontade. É A gente isso. ontem mesmo estava falando sobre isso. É né? isso. Em relação a relacionamento, pastor, de um casal, hoje a gente está vendo que a gente está indo por um caminho, né, a sociedade, de ter um relacionamento mais aberto, né? E o homem não se relacionar só com a sua esposa, mas com outras mulheres e a mulher também. O que a Bíblia diz sobre isso? O que você pode deixar? Eu não entendi ela falar o homem apontando para mim. Eu não compreendi essa parte. Homem e a mulher. Então, isso até porque, só interrompendo, né? Resolve o seu problema aí, vai. Alguém falou aqui que a mulher trai mais do que o homem. Eu fiquei chocada. Eu não Ah, sei. foi. Estudo. Aí eu Separação. de separação. de traição. Segunda pessoa, né? Foi o Felipe. Ele falou, ó, tem 2 motivos. O segundo é o financeiro, né? A pessoa não quebra e o casamento acaba. E o primeiro é a infidelidade da mulher. Aí eu falei, Eu não tenho esse dado. Também não tem. Então, Mas o que a Fake gente news. tem de dado ao longo da história é que o desejo de poligamia, né, de ter mais... de não ser uma relação monogâmica, isso traspassa a história da humanidade. Querer dizer que isso é uma coisa moderna do nosso tempo é um risco muito grande de não termos acesso ou não termos lido algumas coisas das gerações passadas, né? Sempre essa tendência da poligamia ela permeia a sociedade, né? É claro que por muito tempo teve um aspecto assim de ser algo permitido para o homem, né? O homem, a traição de um homem ou o desejo de um homem de uma relação polígama é algo mais naturalizado, né? E hoje, por causa de todos os processos femininos que aconteceram nas últimas décadas, meio que a mulher também entende que, assim como o homem pode ter esse desejo de um amor plural, né? O poliamor, acho que nem é esse termo mais, já está ultrapassado, é outro termo. A mulher também acha que, né? Por que não eu? Né? E aí vem os acordos de casais para relações diversificadas, né? Abertas. Mas isso, historicamente, sempre aconteceu. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Quando nós vamos para Gênesis 2, isso é um trato de Deus com o ser humano. No começo da Bíblia, você tem o capítulo 1 que descreve toda a criação do ser humano, a criação do mundo. No capítulo 2, Deus cria o homem e Deus tira a mulher, né? O texto bíblico fala sobre isso, que a mulher é feita da costela do marido, né? E é interessante a ideia de costela, porque costela está no meio. Nem é alguma parte do pé e nem é alguma parte da cabeça. É do meio. E é muito interessante o texto, porque quando a gente lê logo após a mulher ser formada do homem, lembrando que isso não a torna pior ou melhor que o homem, uma vez que o homem foi formado do pó da terra, né? Adão faz uma poesia para Eva. Essa poesia tem um significado muito importante para o que a gente entende de relacionamento conjugal. Quando Adão diz para Eva, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, por isso ela vai chamar varoa, porque do varão foi formada. O que a gente percebe nessa poesia de Adão antes da queda, antes do mal, do pecado entrar no mundo? Uma equivalência. Adão tinha uma noção clara de que a mulher que Deus havia criado, ela se equivalia a ele em termos de humanidade e em termos de status, de importância. É claro que o homem tem funções que são específicas e a mulher também tem funções que são específicas dela, mas em termos de status, antes da queda, você tem essa equivalência. Então é 1 para 1. Quando Jesus vem, ele diz, é 1 para 1. Né? É um homem para uma mulher para um homem. Então a Bíblia está toda estruturada na monogamia. E é o que realmente deve ser.
todo o processo de desajuste dessa relação de um para um, isso é decorrente para nós, né, entendemos assim, da tentativa do homem de criar normas diferentes daquela que Deus estabeleceu. Então, quando o homem tenta criar, o ser humano tenta criar normas diferentes daquela que Deus estabeleceu, a gente vai ter um prejuízo social. E aí, não é difícil identificar o quanto essa nossa geração é adoecida, problemática. Nunca se tomou tanto medicamento para a alma como agora. Nunca consultórios psicológicos estiveram tão cheios como agora. Então a gente vive uma geração adoecida. Para mim, eu entendo dessa forma, por um desejo do homem de achar que consegue estabelecer um caminho melhor, mais seguro, mais sólido do que aquele que Deus estabeleceu. Os prejuízos estão aí. E agora que ideia do homem, né? Porque assim, se é relacionamento um com um é difícil, imagina um com vários, né? Pois é. E ainda quer dar conta disso então, tudo. assim, Salomão tá aí como Né? exemplo, né? Salomão. Esse é um baita exemplo. Um baita exemplo de um homem que pediu sabedoria para Deus, Deus deu, e aí você fala, tá vendo? Deus deu sabedoria para ele, ele teve centenas de mulheres. Se enrolou todo. Pois é. E aí, eu acho que vale a pena, se você é alguém que argumenta a poligamia fundamentada em Salomão, eu sugiro você ler Eclesiastes. Porque Eclesiastes revela um senhor que viveu isso, mesmo tendo a sabedoria que Deus havia dado para ele. Viveu isso, e a conclusão que ele tem da vida é que a vida foi pura vaidade. Né? Ou seja, ele investiu o coração dele em coisas que hoje, às vezes, a nossa geração investe também, e a conclusão é, não valeu a pena. Vaidade ali no texto é, a vida para mim foi como uma bola de sabão, sabe? Aquelas bolas que a gente gostava de brincar quando criança. Vaidade, é bonito, brilha, mas estoura facilmente. Então, essa vida não vale a pena. É o que Salomão está dizendo na sabedoria. Eu vivi, mas, gente, foi problema de ponta a ponta. E aí ele termina o livro dizendo, a suma da vida é, tema a Deus. O que é temer a Deus? Acredite que os mandamentos, a lei que Deus estabeleceu, é a coisa mais segura que tem para você viver enquanto você atravessar seus dias aqui na Terra. Né? Indo aí nesse racional de homem e mulher, né, de casamento, eu tenho visto pessoas que confundem muito quando é dito em relação à submissão da mulher. As pessoas parecem não saber interpretar isso, interpretam de uma outra forma, né? E eu queria saber assim, qual é a essência da submissão da mulher? Qual é o papel dela nessa submissão? Porque vem muito forte uma linha feminista, dizer que eu não vou ser submissa, que eu não vou ser isso, não vou ser aquilo. Só que eu percebo que não entende exatamente o que é essa submissão. Né? Você poderia explicar um pouco mais sobre essa submissão? Eu posso. Um dos maiores problemas com essa palavra na Bíblia em relação à mulher é a tentativa de definir uma coisa complexa de maneira fácil. Não se define uma coisa complexa fácil. Então, diz como se a mulher tem que obedecer o marido, isso é ser submisso. Então eu não vou ser submisso nunca. Não é disso que o texto bíblico está falando. Existe um contexto ali por detrás do texto que ele é fantástico, ele é lindo, ele é maravilhoso. A primeira coisa para a gente entender a submissão, quando esse tema aparece na Bíblia. Qual foi o maior exemplo de submissão da história da humanidade? Cristo, que se submeteu ao Pai para vir ao mundo, terminar a história dele numa cruz e dar a vida dele para todas as pessoas. Então, o nosso exemplo maior de submissão, quem vai falar isso é Paulo, a igreja em Filipos, aos filipenses, né? Que Cristo se esvaziou da sua glória, se humilhou para que nós pudéssemos receber a salvação. Então, o nosso exemplo maior para todo cristão de submissão é Jesus. Jesus é nosso exemplo. Segunda coisa que a gente precisa entender do texto. Antes de Jesus morrer, ele reúne com seus discípulos. Esse texto eu gosto muito dele. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Né? Lavar os pés naquela época era o trabalho mais humilhante, porque não tinha asfalto, as pessoas caminhavam na terra, e quando você chegava na casa de alguém para visitá-la, tinha um servente ali, uma pessoa que só lavava os pés. Então era o pior serviço assim na escala, né, de trabalho.
E quando Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos, ele encontra com Pedro, né? Um dos apóstolos, que diz assim: os meus pés jamais o Senhor vai lavar. Eu é que tenho que lavar os pés do Senhor. E Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí eu brinco que Pedro era bipolar, né? Aí ele fala: ai, Jesus, então me lava todo. Aí Jesus: não, Pedro, é só o pé. Não abusa. E aí Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz assim: olha, vocês viram o que eu fiz aqui, não viram? Agora vão vocês e façam o mesmo. Então, submissão é uma palavra que se refere ao Senhor da igreja. Ele é o chamado pelo profeta Isaías de o servo sofredor. Então, submeter é algo que nós, como cristãos, precisamos aprender a todo tempo, porque nós somos servos. Ok, esse pano de fundo ele precisa ser colocado para a gente ir para o tema da mulher. Quando a gente vai tratar sobre estrutura familiar, Pedro vai tratar desse tema, Paulo vai tratar desse tema, né? O próprio Cristo, né, de alguma forma também trata desse tema. Você vai ver lá que precisa ter uma estrutura na casa. E aí quando coloca assim, ó, eu gosto até como Paulo trabalha em Efésios sobre o tema. Paulo termina dizendo assim, servir uns aos outros. Ou seja, todo mundo tem que servir todo mundo. Aí depois ele fala, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A Bíblia, ela pode ser interpretada do jeito que a gente quiser. Você pode falar o que você quiser com a Bíblia. Se você fizer um recorte desrespeitando o contexto, você pode dizer coisas inimagináveis utilizando a Bíblia. Inclusive, no meio teológico, a gente tem uma brincadeira, né, de que a Bíblia é a mãe das heresias. Porque qualquer pessoa pode inventar alguma coisa, retirar um texto do contexto. Por exemplo, eu consigo dizer que não existe Deus usando a Bíblia. Tem um salmo que diz, não há Deus. Só que o salmo anterior diz assim, dizem os incrédulos. Não há Deus. Mas se eu recorto só a frase não há Deus... Sim, sim. Então tá bom, a Bíblia é a favor do ateísmo, pronto. Então a ideia da submissão é a mesma. Por quê? Porque quando os autores utilizam essa palavra, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, né? Da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da casa e tal. O texto seguinte, pode olhar lá em Efésios, o texto seguinte vai dizer, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É cruel. É um para o outro, né? É cruel você pegar um texto bíblico e fazer o recorte para reforçar uma posição machista ou para dizer que a Bíblia é machista. A outra parte está dizendo assim, Leonardo, você como marido da Diana, o seu papel é olhar para o Evangelho, ver como Cristo viveu, como ele tratou as pessoas, como ele lidava com aquelas pessoas que estavam ao redor, o quanto ele demonstrou amor e você canalizar tudo isso para Diana. E aí o autor diz mais ainda, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, você precisa ser um homem disposto a amar a sua esposa ao ponto de morrer por ela. Você vai se sacrificar por ela, porque a essência do Evangelho é que Cristo morreu pela igreja. Então, eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu estar pronto para morrer por ela. E aí eu pergunto para Diana, Diana, você vai ter dificuldade de ser submissa a um marido que é submissa a Cristo? Não. Por quê? Porque para mim a essência não é hierarquia. A essência somos um casal que tem como Senhor único Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que serviu. Então, quando o casal está alinhado na centralidade de Cristo, quando Cristo é o Senhor do casal, essa discussão não cai, ela não escoa para um lado ou para o outro, porque quem tem que ser glorificado é Cristo, né? Na vida do casal. E os filhos vão ver isso, e os filhos vão ser abençoados por isso. Então, importa que ele cresça e a gente diminua. Não é o Leonardo que tem que aparecer no casamento, não é a Diana que tem que aparecer no casamento. Não é um sobrepor o outro. São os dois lavando os pés um do outro, centralizados em Cristo, para que Cristo seja glorificado. Essa é a essência do Evangelho. Isso é casamento, né? Esclareceu? Sim. Tranquilo? Sim. Então, mulheres sejam submissas.
Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Agora vamos fazer só o recorte, né? Mulheres sejam submissas. É o corte. E aí eu tô lascado. Pastor Alexandre fala que a mulher tem que ser submissa. Sempre. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Cristão pode se separar? Então, quando você olha para a Igreja Católica Apostólica Romana, você vai identificar na essência da teologia que o casamento é um sacramento. Sacramento é alguma coisa instituída diretamente por Jesus. A essência do sacramento é uma graça visível de uma bênção invisível. Então, no catolicismo romano, o casamento ele precisa durar. Não pode ter o divórcio. E aí você até, caso queira divorciar, né, e tenha uma boa justificativa para isso no catolicismo, você precisa recorrer a um perdão papal. Tem um documento do Papa que vem autorizando aquela separação. Eu tenho uma pessoa na família que passou por esse processo, que é católica e passou por esse processo. A igreja evangélica, ela não entende que o casamento é um sacramento. Na igreja evangélica você tem... Eu posso falar igreja evangélica de um modo geral, né, mas de maneira mais específica, a presbiteriana, que é a qual eu sirvo, né, tem 2 sacramentos, que é o batismo e ceia. O casamento não é sacramento. Por quê? Porque a gente entende o casamento como uma graça comum. Vou explicar a diferença. Graça especial é uma graça, é um cuidado, é uma bênção de Deus só para os crentes, só para aqueles que creem em Jesus como Salvador. Isso é uma graça especial. Graça comum é algo que Deus derrama sobre todo ser humano. É uma bênção para todo mundo. Por exemplo, você tem uma lavoura de um evangélico, você tem uma lavoura, né, uma plantação de um ateu. Vai chover nas duas. Isso é graça comum. É Deus não fazer distinção em abençoar as pessoas, né? Então, para nós o casamento é uma graça comum. Por quê? Porque a gente acredita que pessoas que não têm a mesma fé que a gente são felizes no casamento, entendeu? Não é só o evangélico que é feliz. Aliás, muitos casais evangélicos, né, precisam melhorar muito para ficar feliz. Então, é uma graça comum, ou seja, a sociedade, você pode ter na sociedade pessoas que não têm a mesma fé que você e que são felizes no casamento, porque Deus os abençoa dessa forma. Por que tem que explicar isso antes? Quando você pensa no divórcio, para a Igreja Católica, o divórcio é a quebra de um sacramento, por isso você não pode divorciar. No evangélico, ou para a igreja evangélica, o divórcio ele é algo que Deus não quer, é algo que vai trazer muita dor, muito prejuízo para ambos, então é melhor que não separe. Jesus Cristo deixa isso muito claro nos evangelhos, mas não posso colocar o divórcio como sendo um pecado imperdoável. Ou seja, quebrou, por razões ali das mais diversas, se separaram. Tem uma justificativa muito clara nos evangelhos para a separação. É quando um trai. Um traiu, o outro tem direito de pedir o divórcio. Né? Mas fora essa regra, né, é claro que tem outras aí, agressão, por exemplo, né? Nenhum líder, eu acho, evangélico, quando chega alguém do casal e fala, olha, meu marido ou minha esposa está me agredindo fisicamente, ou, não vai manter aquela relação. Né? Na verdade, isso tem que ser tratado, às vezes, até nos tribunais. O que acontece é que nós, evangélicos, entendemos que por ser uma graça comum, a pessoa pode, né, divorciar e casar novamente. Né? Mas que não é essa a opção que Deus coloca. É uma quebra, é um pecado, vai trazer prejuízo, mas Deus perdoa, a pessoa casa novamente e segue a vida dela. O que não justifica que vai virar uma festa. A todo momento, né, isso aí mostra um déficit no desenvolvimento da espiritualidade da pessoa e do casal. Né? A gente assiste pouca televisão, né? Assim, de série. Aí, às vezes, vem um ou outro, que fulano casou. Gente, mas não estava casado com a outra, já estou tão atrasado, que já casou 3, 4 vezes e você fica até meio perdido. Então, o senhor falou sobre pecado imperdoável. Existe algum pecado? Um pecado imperdoável. Um pecado imperdoável que a gente percebe na Bíblia, a única referência que nós temos é a blasfêmia contra o Espírito.
A dificuldade não é encontrar qual o pecado imperdoável, que é esse. A dificuldade é dizer, então o que é blasfêmia contra o Espírito? Eu ia perguntar isso agora. Ele dá uma resposta já dando a pergunta pra gente fazer a outra, né? O que é essa blasfêmia É o contra o suicídio? Espírito? Não, não é o suicídio, não. Blasfêmia contra o Espírito, você vai ter várias linhas para definir isso, né? A linha que... Aliás, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês e para todos que estão assistindo a gente. Quando você pensa em teologia, eu sou um teólogo, interpretar a Bíblia é um exercício do teólogo. E esse exercício ele pode se equivocar, tá? A Bíblia, ela para nós é um livro inerrante. A Bíblia é a gente diz que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, então ela é inerrante. Mas a minha interpretação pode estar equivocada. Então, quando você pega um texto como esse, blasfêmia do Espírito Santo, você vai ter várias possibilidades de interpretação. E aí, examinando todas elas, aqui me traz mais conforto. A mensagem do Espírito, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo ele ressuscita, sobe aos céus, e aí o Espírito Santo é derramado em Atos, no Pentecostes. Né? Quando o Espírito Santo é derramado, antes, né, de Jesus subir aos céus, ele reunido com seus discípulos, ele fala do papel do Espírito. E o papel do Espírito que vai ser derramado é jogar luz em Cristo. Qual a mensagem do Espírito Santo? Jesus. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que vive de acordo com Jesus. Então, a mensagem do Espírito é Cristo. A gente pode, e os teólogos fazem isso, né? O Espírito é como se ele, a terceira pessoa da Trindade, tivesse o ministério do holofote. Ele joga a luz para Cristo. Então, quanto mais Cristo aparece, mais a pessoa está sendo usada pelo Espírito. A mensagem, o centro do Evangelho é Jesus, a mensagem central é Jesus e o Espírito joga luz nessa mensagem. Bom, o que é uma blasfêmia contra o Espírito? Blasfêmia contra o Espírito é quando você agride frontalmente a mensagem do Espírito, que é Cristo. Quando você faz escárnios com a mensagem da cruz. Quando você trata Cristo com desprezo e de uma forma ofensiva. Isso é considerado como blasfêmia do Espírito. Aí você pode me dizer assim, mas eu tive um amigo que tratava Jesus assim e converteu. E hoje é uma pessoa que ama Jesus. Bom, esse caso pode acontecer. Mas, em geral, a interpretação para blasfêmia é exatamente essa. Quando alguém cospe na cruz. Sabe? Tem... Carnaval a gente vê bastante episódios. Pois é. Entendeu? A escola de samba que fez isso, né? Porque a gente precisa diferenciar duas coisas. Cristo e a igreja. A igreja tem muito problema. Todas elas. Muitos problemas. Porque a igreja é formada por homens. Aliás, a Bíblia deixa muito claro que um dia é o próprio Cristo que vai separar o joio do trigo. Então, dentro da igreja, na teologia, a gente chama de igreja visível e invisível. A igreja visível é essa que todo mundo enxerga. A invisível está dentro da visível. A verdadeira igreja é invisível. Então, dentro da igreja presbiteriana da Gávea, você tem a igreja invisível. Quem é? Não sei. Não posso dizer quem ali é salvo e quem não é. Cristo sabe. Vai chegar o dia que Cristo vai separar o joio do trigo. A igreja visível da invisível. Então, a igreja é pecadora. Você pode atacar a igreja, você pode bater na igreja, você pode expor pecados da igreja. Né? Quando a igreja enfatiza teologias que vão contra a mensagem de Cristo, isso precisa ser enfrentado. Então, ir contra a igreja é uma coisa, ir contra Cristo é outra. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque Cristo, ele não tem pecado. Cristo é Deus. Então, você afrontar a igreja, tá bom, a igreja é de Cristo, mas é a igreja, cheia de pecadores. Mas afrontar o próprio Cristo, fazer escárnios com Cristo, isso é complicado. Então, eu tendo a entender que blasfêmia contra o Espírito é
esse tratamento agressivo contra o Cristo ensanguentado. Né? Indo por esse racional do pecado, se Jesus morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados, por que eu ainda sou pecadora? Não é isso? Se Jesus levou todos os seus pecados, por que você continua pecando? Por quê? Por quê? Eu fiz o meu trabalho, meu mestrado em teologia foi sobre esse assunto. Ele é um pouco mais abrangente. Na verdade, a pergunta do meu trabalho é assim... A gente tinha que ficar aqui uns 3 dias conversando, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas vamos encurtar. A pergunta do meu trabalho era assim, se Jesus morreu na cruz, por que eu fico doente e passo dificuldade financeira? Que era um contraponto, um ataque à teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade hoje, que é a grande teologia que talvez esteja na mídia do Brasil, é a teologia da prosperidade. O crente em Cristo não pode nem ficar doente, nem ser pobre. Mas vamos ampliar para o que você está colocando. Se Jesus levou sobre si todos os meus pecados, e lá o profeta também fala, e as minhas enfermidades, por que hoje eu peco? Né? Você não está no céu ainda. Ninguém aqui está no céu. Aliás, é só dar uma olhadinha em volta, a gente percebe que o céu não chegou. Não está nem perto. Não está. Jesus... Desculpa, a gente tem a sensação que ele está mais longe ainda. Né? Entendeu? Bom, essa sensação é boa. Porque quanto mais a gente tem essa sensação, talvez ele esteja mais perto do que a gente imagina. Porque Jesus falou, olha, muita gente vai estar achando... muita gente vai estar achando que a hora de eu voltar não chegou. E chegou. Ele fala que ele vem como um ladrão, no sentido de... Vai ser uma surpresa, né? Mas quando a gente olha para Jesus, a mensagem dele era uma mensagem de salvação. E essa salvação, ela tem etapas. Tanto que Jesus, antes de morrer, ele disse assim, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele está dizendo, eu vou morrer, mas as pessoas vão continuar tendo a possibilidade de sofrer. Se você pega a igreja primitiva, os apóstolos, a maioria deles morreram decapitados. Que evangelho é esse? Nós que somos a primeira geração, estamos morrendo decapitados. Qual a esperança das próximas gerações? Então, nós temos a tendência de achar que o céu já chegou. Tem uma frase na teologia, todos os teólogos aí gostam dela, né? É o já e ainda não. Tem coisas da salvação em Cristo que já chegaram. Tem outras que não chegaram ainda. Então, por exemplo, uma vez salvo, o indivíduo realmente ele é salvo para sempre. Nós, pelo menos os presbiterianos, não acreditamos que o indivíduo perde a salvação. Porque a salvação não foi conquistada por ele. Ela foi dada por Deus. E uma vez que Deus dá a salvação, está dado. Isso é tremendo demais, né? Isso é tremendo. Mas são poucas igrejas que entendem dessa forma. São poucas mesmo. Entendeu? E aí o perigo da outra teologia é que a salvação depende das suas obras. Então, assim, eu tenho que fazer tudo certinho para eu não perder a salvação. Mas se eu sou uma vez salvo para sempre... E como fica o pecado nessa história? Então se eu já sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. É isso que a pessoa pensa. Maravilha. Uma pessoa verdadeiramente salva não pensa isso. Sabe por quê? Pedro vai falar isso no capítulo 2 de 1 Pedro, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos... as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas para a sua poderosa luz. Né? E nós somos salvos para as boas obras. Então, qual é a diferença da teologia, da nossa teologia, que a gente chama de teologia reformada, para os que pensam diferente? Né? Nós entendemos que as boas obras para nós, elas são consequências, elas não são causa. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo para as boas obras. Então, boa obra e nós fazemos. Mas não é porque a gente quer ganhar alguma coisa, é porque já ganhou. O problema é que nós brasileiros temos um problema com pagamento adiantado, né? Você paga e fica com medo de não receber o serviço. Mas Jesus não, ele já pagou. É maravilhoso. É libertador. É libertador. Tá? É libertador. Realmente tem que ser sábio para poder viver isso. Tira o jugo, tira o jugo. Não, pessoa. Tira o jugo. Tira o peso.
Né? E aí o que acontece? Você vai ter então o pecado para nós. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, né? A luta da carne contra o espírito, ou seja, a gente ainda está nessa luta. Quando Cristo voltar pela segunda vez, e ele vai voltar, aí sim ele vai inaugurar um novo tempo, uma nova era, e nesse novo tempo não mais haverá pecado. Mas ainda estamos num mundo que tem pecado. Só que nós também temos dentro de nós, aqueles que creem em Jesus, o Espírito, que nos ajuda a lutar contra a carne. Né? Nós temos esse consolador, a palavra no grego é parácletos, né? Esse poder que Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, quem me ajuda a ser santo é o Espírito. Por quê? Olha que conceito interessante. Nós temos dois problemas. Às vezes a gente trata o pecado, Leonardo, como se fosse só fazer coisa errada. Não é isso? Geralmente o pecado não é fazer coisa errada. Pois é. Esse é um tipo de pecado. O pecado que Jesus mais teve problema com ele não foi esse. O pecado que Jesus mais teve problema foi com o pessoal que fazia a coisa certa e se orgulhava daquilo. Os escribas e fariseus. Faziam tudo certo. Não tinha problema. Eles eram impecáveis no proceder deles, mas eles se orgulhavam. Jesus chama esse grupo de raça de víboras. Jesus chama esse grupo de sepulcro caiado, que é túmulo aberto. Né? Jesus trata esses homens com uma severidade muito grande. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles se preocupavam só com a aparência, mas o coração deles era um coração podre, sujo. Mas por fora, a estética era impecável. Então, um pecado é fazer a coisa errada. Tá certo. O segundo pecado é se orgulhar por estar fazendo o que é certo. Então não sobrou, não tem saída para nós. Se eu faço o que é errado, eu estou errado. Se eu faço o que é certo e acho que eu sou melhor do que o outro, por isso eu também estou errado. Qual é a vida de pureza que Deus propõe? Quem nos santifica é o Espírito. Então, santificação para nós, vitória contra o pecado, é o seguinte: eu busco a Deus e Deus me dá força para vencer as tentações do meu coração. Eu sei que a força vem dele, então não tem do que me orgulhar. Entendeu? Não tem por que eu me achar melhor. Porque se tem algo que o cristianismo não aceita, é que nos achemos melhor do que qualquer pessoa. Porque o cristianismo, a essência do evangelho é todos são pecadores. Não tem ninguém melhor que ninguém. Estamos no mesmo pé de igualdade. Mas Cristo salvou, né? Alguns creram em Cristo como Salvador. Mas não é isso que torna esse grupo melhor. Porque quem salvou foi Deus. É uma ação divina, em primeiro lugar, e não do homem. Então ele não pode se achar melhor do que o outro por isso. E, na verdade, o contato com o evangelho vai dar consciência de que ele é igual a qualquer outro. O negócio aí é o nosso espírito controlar a nossa carne. E que é difícil, né? Na verdade, é o Espírito de Deus que controla a nossa carne, porque o nosso espírito não controla, não. Nossa carne é indomável. Mas existe essa luta, né? Do nosso espírito com a nossa carne, para que a gente possa tentar dominar ela, né? Mas ela é indominável, então. Não, se você dominar, olha só, se o meu próprio espírito domina a minha própria carne, eu vou me orgulhar porque é o meu próprio espírito que está dominando a minha carne. Então, quem é o Espírito de Deus que precisa matar, né? A Bíblia vai usar essa expressão, mortificar a nossa carne. Nós conseguimos, mas não pelo nosso poder. É pelo poder do Espírito de Deus. Por isso que Jesus fala, recebereis poder, capacitação. Eu vou dar condições para que vocês vençam a carne. E aí, é dele que vem essa força. Porque a força vindo dele e eu vencendo, a glória não é para mim, a glória é para ele. Cara, isso entra muito. Eu ouvi ontem uma pesquisa de rua, né? A pessoa estava pesquisando algumas perguntas. Aí a pessoa fala assim, qual a religião que você não gostaria? Eu vi. Aí você viu essa? Vi. Aí tem alguns que falam assim, eu não gostaria de ser evangélico. Mas por quê? Porque eles não praticam aquilo que pregam. Aí quer dizer, ele pegou um exemplo, fez o corte. Fez o corte. O corte dele e tal. É. Mas se você começa a analisar, existe evangélico que está muito aí. Eu conheço alguns que, cara, o cara tem uma vida totalmente assim, alinhada com o propósito, alinhada com o que ele fala, com o que ele prega. E tem outros que não.
que fica e que tem esse orgulho aí, sabe? Fica nessa pouposo. Esse é o maior medo que eu tenho da igreja evangélica brasileira hoje. É estranho. Se o evangelho está te fazendo achar melhor que os outros, não é o de Cristo. Esse evangelho não é o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo coloca você no seu lugar. O evangelho de Cristo, ele te estimula não a apontar o dedo e falar que o outro é pecador. O evangelho de Cristo te estimula a bater no próprio peito e dizer: miserável homem que eu sou. Eu sou. A essência do evangelho é revelar o pior de mim e não o pior do outro. Entendeu? Não é nosso papel revelar o pior do outro. O nosso papel é revelar o pior de nós. E pedir a Deus para nos tratar nesse aspecto, né? Então eu acho... Agora, qualquer pessoa hoje que julga a igreja evangélica por recortes midiáticos é uma pessoa que... eu não vou dizer que ela está agindo de má fé, mas ela precisa estudar um pouco mais. E eu vou dizer, vai para a sociologia. Não estou falando de ouvir pastor, não. Estuda tratados sociólogos do Brasil hoje. Tem um livro que eu vou sugerir ele aqui, eu não lembro o nome do autor, mas é O Povo de Deus. Eu acho que esse livro é prefaciado pelo Caetano Veloso. É um sociólogo que não tem nada de crente, que vai falar o que acontece nos porões do Brasil hoje com a igreja evangélica. Tem muita gente séria dentro da igreja evangélica. O problema é que a gente fica focado, muitas vezes, em coisas absurdas que acontecem, né, e que realmente estão fora do evangelho e que, às vezes, aparecem na mídia, e megas igrejas com líderes que a gente desconfia, tem dificuldade de crer na seriedade com que eles levam as coisas. Mas tem coisa maravilhosa acontecendo no Brasil hoje que os protagonistas são os evangelhos. Eu vou citar um exemplo. Eu queria saber, né, queria esse dado, se numa tragédia como essa do Rio Grande do Sul, alguma outra instituição teve mais capilaridade social do que as igrejas. E aí pode incluir a Igreja Católica, né? Capilaridade. Na hora que a coisa complica, a base é a igreja. É aonde vai receber os alimentos, é aonde vai acolher o povo, entendeu? É uma instituição preparada para situações como essa. Se você observar no Brasil, tenta imaginar, é só a gente usar um pouco da imaginação. Quantas pessoas não abandonaram as drogas, não abandonaram vícios que estavam levando para o buraco? Quantas pessoas não abandonaram a vida na rua porque alguém foi lá e falou do amor de Jesus e transformou essa realidade? Entendeu? Então nós temos um Brasil mudando, claro que por muitos outros motivos, mas muito, vou dizer, pela mensagem de Jesus, pelo Evangelho. O Evangelho transforma a realidade social e nós temos experimentado essa realidade no Brasil. Podemos, em outro momento, desdobrar esse assunto. Tem muita coisa boa acontecendo. Eu tenho um amigo, a gente estava conversando sobre uma determinada igreja, né, do meio evangélico. Aí ele falou, que não sei o quê, que tem roubo, tem isso, tem aquilo. Eu falo, cara, a partir do momento que você foca nisso, você meio que faz um corte de determinada pessoa, líder dela, mas assim, tu já parou para pensar quantas pessoas são salvas ali dentro? Independente do que ele faça, se realmente faz, independente do que ele comete pós, mas eu acredito ainda assim que Deus usa ele ali para poder libertar. E tinha um conhecido, que até aqui da praia, o cara era viciado, drogado totalmente. E ele foi para essa igreja por intermédio de uma outra pessoa, cara, e o cara tá transformado. Então, assim, eu não acredito que, eu posso não prestar, mas a partir do momento que eu falo de Deus, mesmo eu crendo ou não, eu acredito que dependendo de quem receba essa mensagem, a pessoa tem a possibilidade de escolha dela. O que salva não é a igreja. O que salva é a mensagem que ela está propagando. É Jesus. Jesus é que salva. Nós precisamos sair dos escombros da igreja e voltar na mensagem central. Jesus Cristo. Ele é a mensagem. E aí eu concordo com isso. Eu tive em Portugal 6 meses por causa da minha pesquisa na psicologia. Nós moramos lá 6 meses. E eu encontrei um português convertido ao evangelho. E achei muito curioso, porque o europeu ele é muito resistente ao evangelho.
Nós vivemos uma época muito cética, secularizada na Europa. E aí eu fui conversar com esse português. Falei, como é que você se converteu a Cristo? Ele falou, eu não vou dizer o nome da igreja, mas é uma das igrejas mais criticadas no Brasil. Talvez a mais. Ele disse, olha, um pastor dessa igreja veio falar de Jesus para mim quando eu estava mergulhado na cocaína. E eu criei através da mensagem que ele falou. Hoje ele está na igreja presbiteriana. Ele falou, olha, aí chegou num momento que eu vi que eu não conseguia aprofundar no conhecimento bíblico, aí eu vim para a igreja presbiteriana. Mas foi lá naquela igreja, tão criticada no Brasil, foram eles que estenderam a mão para mim. Você vê isso nos presídios aqui. Assim. Então, assim, o indivíduo está preso, todo mundo dá as costas, deixa preso, tem que ficar preso mesmo, recolhido, ok. Mas não são poucas as igrejas que estão indo lá dizendo o amor de Jesus para quem está preso. Então, a essência é Jesus. Se o pastor está desviando o dinheiro da igreja, ou se a liderança está fazendo dessa igreja alguma coisa para outro fim que não seja glorificar Jesus, eu tenho uma tese sobre isso. A igreja pertence a Cristo. Cristo pagou muito caro por ela. Nós sabemos quais são os objetos na nossa vida que são caros a nós. E quanto mais caro, mais a gente vai defender esse objeto ou essa pessoa. Jesus pagou pela igreja com seu próprio sangue. Jesus vai tratar de quem faz da igreja algo seu, de quem se apropria daquilo que não se pertence, não lhe pertence. Então, eu tenho muita tranquilidade com isso. Essas pessoas vão ser tratadas por Deus. A conta chega. A conta chega, né? E eu falo isso com temor, porque eu sou um pastor. Eu sei que Cristo vai cobrar. E está lá na Bíblia, 1 Pedro 5. Um dia o Supremo Pastor vai chamar cada um para prestar conta. Então, eu me coloco nessa fila de um prestador. Eu sou um prestador de serviço para Jesus. E vai chegar na minha conta. Pastor, e a besta? Que besta? Que seria a besta? Qual das bestas? 666. Boa. Que a Eu gente gosto vai dessa. ter um chip, que a gente vai não sei o quê. Como é que é isso? Já faz um não, Apocalipse, já tá Apocalipse a gente mais. abrir não fecha mais. Até porque o nome Apocalipse no termo original é revelação. Né? Se a gente começar a tratar de todas as revelações aqui do Apocalipse, a gente vai precisar aí dos 3 dias mesmo. Mas o número da besta, o que acontece? O livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Na verdade, você não tem quase nada literal ali em Apocalipse. Né? Ele tem muita figura de linguagem e muito simbolismo. O número 666, que é um número aí que as pessoas se assustam com ele, e é um pouco de assustar mesmo, quando você amplia a luz da Bíblia, né? O número 6 é o número de quem? É o número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. Então o número 6 é o número do homem. Número 7, número de quem? Número de Deus, número da perfeição, porque foi o dia separado para Deus. Então está muito claro na Bíblia, né? O número 6, número do homem. Na poesia hebraica, a poesia hebraica, ela não tem superlativo. Por exemplo, não tem santíssimo no hebraico. Então, para dizer que Deus é de uma santidade extremamente pura, os autores do Antigo Testamento repetem 3 vezes a palavra santo. Santo, santo, santo. O que é isso? É um recurso da poesia hebraica para dizer que Deus é santíssimo. Né? Quando você vai lá para o Apocalipse e você tem o número 666, você tem o número homem, homem, homem. O que é isso? É um homem centrado nele mesmo, onde não há espaço para Deus. Frustrei vocês, né? Vocês esperavam uma coisa mais espetacular. Não, 666. tem a ver com o anticristo, isso. Tem a ver com o anticristo. Qual o objetivo do anticristo? O objetivo do anticristo é tornar a mensagem de Cristo obsoleta. E ele faz isso como? Tirando Cristo e jogando luz no homem. Por isso que uma sociedade antropocêntrica é uma sociedade com a marca da besta. É uma sociedade regida pelo anticristo.
quanto menos Deus estiver naquilo que ele criou para glorificá-lo, que é a terra e o coração do homem, mais o anticristo. Quanto menos Deus estiver, mais o anticristo estará. Então, o anticristo não vai ser uma pessoa. Então, aí você vai abrir outra discussão. Não é possível saber. Não, então, alguns dizem que sim. Né? Já ouvi falar até que vai ser um chip. O chip já passou a era do chip, né? Não, na verdade, passou a era do código de barra. Lembra do código de barra? Não, eu tô falando do chip porque eu vi que já estão fazendo teste com chip, né? Não, não vai ser chip. Meu Deus, eu vou deixar colocar esse chip e virar. Talvez por ser presbiteriano, a gente não vai tanto por essa especulação, assim, essa coisa mais dramática. Não, a gente trata ali o texto, né? O que acontece? Deus tem um interesse, um propósito. Que as pessoas o adorem como Deus, o reconheçam como Senhor e Salvador. O propósito de Deus é esse. E que as pessoas se curvem diante dele, porque ele é o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e nos ama ao ponto de dar o único Filho dele. Qualquer mensagem que vai contra isso, qualquer mensagem que te leva para distante disso, essa mensagem faz parte de um sistema que tem uma besta, né, que tem um anticristo e que tem o coração do homem no centro. Entendeu? Quanto menos Deus, mais homem. Quanto menos Deus, mais besta. Quanto menos Deus, mais o 666. Vai aparecer um líder mundial? Não sei. Já apareceram alguns, né? Já aparece é ele. Aparece ele. Não sei. Existem algumas especulações. Não sei. Pode ser que sim. Tem teólogos que cravam. Não, vai aparecer. Pode ser um sistema. Né? Pode ser um sistema. Pode ser uma maneira de pensar. Né? Agora, eu tenho dificuldade de cravar, de falar, não, vai ser um homem. Não sei. E quando a gente morre? A gente vai para o céu, a a gente gente morre. vai para o inferno? Boa. Pergunta É boa. a pergunta que ele queria fazer. Gostou, ele não fez, né? eu tô fazendo. Tranquilo. Tem um amigo que fala, morreu. Acabou. Morreu. Aí eu, não, cara, não faz sentido. Não pode ter sentido a vida isso. Então, eu lembrei de uma historinha de um espírita, um católico e um protestante, um evangélico, né? O espírita disse assim, se eu morrer, eu tô tranquilo, porque eu vou reencarnar. E aí eu vou ter outra chance e tal. O católico falou, se eu morrer também assim e não for para o céu, eu tenho um certo conforto porque tem um purgatório. Eu espero que as pessoas rezem pela minha alma para eu poder ir para o céu. E o evangélico disse, olha, quem está tranquilo aqui sou eu. Porque se eu morrer e o espírita estiver certo, eu vou ter a chance de consertar na minha reencarnação. Se eu morrer e você católico estiver certo, eu tenho a esperança do purgatório. Agora, se eu estiver certo, vocês dois estão enrolados. Porque para mim, né, e para a Bíblia, a gente entende assim, se resolve aqui. Se resolve aqui. Não tem segunda chance. Esse seria o nosso, entre aspas, purgatório? Não tem purgatório. Por quê? Quando você vai lá para a Bíblia, no Apocalipse... Cara, isso eu faço uma confusão. Não tem... Morreu, acabou. Acabou no sentido de, o que te espera é o tribunal de Deus. Ou você vai para cima ou vai para baixo, né? O que a Bíblia fala é que quem morre em Cristo, as almas... João, quando ele esteve no céu, ele viu as almas dos decapitados. Então, as pessoas que morreram por Cristo, João viu as almas dessas pessoas. Então, nós cremos que aqueles que morrem, eles vão para o céu, não na sua plenitude ainda, porque vai ter a ressurreição do corpo. Mas as almas dos que morreram já estão diante de Deus glorificando o Senhor. Aqueles que morreram e não creram em Jesus, eles estão aguardando o tribunal para a sentença final. Né? Então eles aguardam para o julgamento acontecer e aí, uma vez o julgamento, eles serão condenados. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente entende. Os que morreram em Cristo já estão gozando parcialmente dos céus. Né? E aqueles que não morreram com Cristo, eles estão aguardando o julgamento. Mas por que parcialmente? Parcialmente porque ainda não teve a ressurreição do corpo. Quando Cristo voltar... o terceiro céu, né? Que dizem. Então,
Nós, presbiterianos, cremos que o céu será aqui, na terra. Porque a Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra. Então nós entendemos que o céu vai ser aqui. Tá? Isso aqui vai ser tudo, tudo vai se fazer novo. Novos céus e nova terra. O céu descer. É o céu que vai descer. É que eles falam. O céu vai descer. E aí, quando esse momento acontecer, a terra será restaurada. E aí as almas daqueles que morreram em Cristo vão tomar os seus corpos glorificados, né? É onde vai acontecer a verdadeira ressurreição. E aí sim, nós teremos corpos incorruptíveis, os corpos eternos que Cristo já tem. Né? Cristo já está no céu em corpo. Cristo está lá, porque ele ressuscitou. Tomé tocou nele, ele comeu peixe. Então, depois de ressurreto, Cristo estava em matéria. Então, Cristo hoje está em matéria. E quando nós ressuscitarmos, por isso que é parcial, quando Cristo voltar, nós então teremos os nossos corpos glorificados. Quem já morreu, a alma volta, né? A alma agora em estado perfeito, volta e vai tomar o corpo glorificado. Tem muitos desdobramentos aí. Né? Linhas que pensam diferentes assim, em alguns aspectos, mas a essência é essa. Qual o entendimento sobre suicídio pela Bíblia? Então, esse é um assunto espinhoso, né? Porque o suicídio, você trata ele assim de maneira geral. Não tem como fazer isso. Suicídio é uma palavra... Suicídio tem várias causas. Você tem alguém que suicida por uma questão de enfermidade, de uma depressão profunda, que a pessoa vê que a dor menor é a morte. É um cálculo que a pessoa faz, né? A dor menor é a morte. Você vai ter teólogos divididos nesse assunto. Talvez a pergunta mais específica que a gente pode fazer é: uma pessoa que crê em Jesus, ela pode suicidar? Se ela suicidar, ela perde a salvação? Eu entendo que não. Alguém salvo, mesmo que num processo, né, aconteça um processo de suicídio, essa pessoa não perde a salvação. Por que eu creio assim? Por aquilo que nós já falamos, a salvação não é pelas obras. Né? Uma pessoa ela pode entrar por um estado de uma depressão tão profunda, e nós, quando estamos com uma certa sanidade mental, a gente tende a não entender a dimensão do estrago que é uma depressão. A gente subestima o sofrimento de alguém que está num processo profundo de depressão. A morte nunca é a solução. Nós nunca entendemos que o indivíduo tem direito de tirar a sua própria vida e nem a vida do outro, né? Sim. Mas dizer que essa pessoa não vai ser salva é complicado. Não dá para cravar. Eu não tenho condições de cravar essa resposta. Até porque, para mim, é muito tranquilo saber que a salvação pertence a Deus. Quem vai ser salvo e quem não vai, para mim, quem sabe é só Deus. O ladrão da cruz que o diga, né? Estava lá condenado, Jesus fala do amor de Deus e ele converte ali na hora. Pronto. Então, é muito complicado isso. Então, com base nesse daí, eu já vi outra pergunta. A pessoa ela não acredita em Deus ou acredita longo, né? Não tem aquela proximidade, e ela passa por uma certa enfermidade, vai para um hospital e lá ela se converte, aceita Jesus como Salvador. Você crê que ela é salva? Com certeza. Isso deixa muita gente brava. Né? Como pode? Eu estou vivendo o evangelho aqui há tanto tempo e o indivíduo é um promíscuo, é um mala, é um sem vergonha, aí vai para um leito do hospital, vai alguém lá, nossa igreja tem trabalho de capelania, né? Vai alguém lá, fala do amor de Jesus, nos 30 últimos segundos da vida dele, ele crê em Jesus, aí ele vai ser salvo igual eu? Não, eu estou aqui lutando para ser crente a vida inteira. Né? Tem uma parábola que Jesus conta, né? Que o indivíduo, o dono de uma fazenda, foi contratar pessoas para trabalhar na lavoura dele. Aí ele contratou um para começar às 8 da manhã. Falou, vou combinar, vamos colocar em reais aqui, né? Vou te pagar R$200 para você trabalhar até às 5 da tarde. Cara, beleza. Aí Jesus contratou outro meio-dia. Falou, vou te pagar R$200 para você trabalhar até às 5 da tarde. Cara, beleza. Aí ele contratou outro às 3 da tarde. Eu vou te contratar para você trabalhar até às 5 para ganhar R$200. Beleza. E contratou um às 4 para trabalhar 1 hora e ganhar os R$200.
O que foi contratado às 8 foi reclamar. Ué, Jesus, mas o senhor me contratou às 8 da manhã, eu trabalhei o dia todo. O indivíduo vai trabalhar 1 hora e vai ganhar o mesmo tanto que eu? Como assim? Aí, na parábola, a ideia é essa, né? Quanto nós combinamos? Não, combinamos tanto. Eu estou sendo injusto com você? Não. Então tá ok. O evangelho é isso. Não dá para você fazer essa conta. Né? Não dá para você achar que um é mais... a conta de Deus, até porque... É porque é tudo assim, coração, né? Se realmente é puro, se realmente é... Você se entrega realmente a Jesus, por que não? Entendeu? É encontro. Isso aí. É encontro. É encontro com Cristo. Eu sou um privilegiado, eu entendo dessa forma, porque eu tive a oportunidade de encontrar com Cristo na minha infância. E eu vivo esse evangelho durante toda a minha vida. Foi a graça de Deus. Mas uma pessoa que viveu 50 anos com muito sofrimento por não conhecer a Jesus e ter caminhos tão destruidores, mas no último momento ela crê em Jesus, eu não posso achar que ela foi mais privilegiada que eu, porque eu tive a oportunidade de conviver com Cristo mais tempo. Né? Eu entendo dessa forma. Então é uma conta de Deus. Só para a gente jogar um temperozinho, né? Tá pouco tempero, né? Vocês estão facilitando com as perguntas. Mas Deus não tem tempo, né, gente? Deus não tem tempo, né? Vocês sabem disso. Sei. Deus criou o tempo. O tempo é uma criação de Deus. Então Deus está fora do tempo. O máximo que a gente consegue entender sobre isso é que Deus é como se Deus tivesse um presente constante. Deus vê tudo ao mesmo tempo, tudo. Tudo que está dentro do Cronos, né, que a gente vive no cronômetro, Deus está fora do Cronos. Né? A gente chama de Kairos, o tempo de Deus. Deus está fora. Então, às vezes, a gente fica com essa conta. O indivíduo converteu ali, o outro converteu. Isso é conta nossa. Porque Deus, para ele vê tudo num momento. Né? Verdade. Nunca tinha pensado dessa forma. É uma conta nossa, presos ao Cronos. É porque a gente é limitante, né? Nosso pensamento é bem... Com certeza. Outra coisa bem polêmica que eu escuto várias pessoas falando, pessoas que são evangélicas e pessoas também que não são, é sobre o dízimo. Boa. Qual a importância do dízimo? Até que ponto eu tenho que contribuir com o dízimo? O que isso significa para a igreja? Essa é uma pergunta boa. E ela vai permitir que eu fale um pouquinho da própria igreja presbiteriana. Né? Porque hoje você, quando lida igreja, dinheiro, talvez seja um dos temas mais sensíveis na religião hoje do Brasil, e principalmente quando se trata de igreja evangélica. Né? Talvez eu falando da igreja presbiteriana, eu vou estar representando aqui um grupo de várias igrejas que trata isso de uma maneira muito transparente e séria. Até uma forma de vacinar contra tudo que está aí ao redor. Mas o dízimo, ele está na Bíblia. Qual é a confusão sobre o dízimo? É que o dízimo era uma prática muito clara do Antigo Testamento. Quando você vem para o Novo, isso não está tão explícito como está no Antigo. Então as pessoas falam, não, dízimo é coisa da Antiga Aliança, é do Antigo Testamento. Novo Testamento não tem mais dízimo. Ok. A primeira vez que a gente vê sobre dízimo na Bíblia está antes da lei, porque a lei vem com Moisés. Antes da lei. Abraão com Melquisedeque. Abraão deu dízimo para o sacerdote Melquisedeque. Não tinha lei ainda. Já tinha dízimo. Aí vem o período da lei com Moisés. Estabelece-se o dízimo. Terminou o Novo Testamento. O Antigo Testamento. Agora vem o Novo. Só tem um texto no Novo Testamento que vai tratar sobre dízimo, que é Jesus Cristo criticando os líderes religiosos da época. Porque o fariseu, ele dava dízimo, pasmem, do cominho, da salsa, do coentro. É como se você fosse na feira, amanhã é dia de feira lá na Gávea, né? Eu fosse na feira e eu comprasse um maço de cebolinha verde e contasse ali 10. 10% da folhinha. Sim, 10 folhinhas de cebolinha. Eu tirava um e levava para a igreja, para a cozinha da igreja. O fariseu, ele agia assim. Ele era criterioso nos mínimos detalhes com dízimo, porque era na lei. E Jesus critica essa atitude. Jesus fala assim,
vocês às vezes dão dízimo do coentro, do cominho, mas vocês não agem com justiça, misericórdia, ou seja, faz isso para o templo, mas quando uma pessoa precisa de uma ajuda, você sabe, você negligencia. E você sabe que aquela pessoa precisa completar aquele valor para comprar um medicamento, você ignora. E Jesus fala, vocês estão errados, vocês estão dando dízimo da salsa, do coentro, e vocês aqui não estão cuidando de quem está precisando do medicamento. Aí Jesus, tem uma fala de Jesus muito interessante, ele diz, vocês precisam fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. É a única porta que dá para a gente entrar para dizer que em algum lugar do Novo Testamento você trata sobre dízimo. É essa porta. Você não vai encontrar outro texto. É Jesus dizendo, façam isso sem deixar de fazer aquilo. Ou seja, então continuem dando dízimo de vocês. Por que o Novo Testamento não trata de dízimo? Os teólogos, de maneira geral, entendem que era um assunto muito sedimentado na igreja. Não tinha discussão, não tinha dúvida que as pessoas trabalhavam e 10% daquilo ia para a igreja, ia para o templo. No judaísmo, quando vem o cristianismo, continuam com a mesma coisa. Né? Então, nós entendemos dessa forma. Tinha antes da lei, tinha na lei. No Novo Testamento, nós temos esse texto de Jesus e você já tinha uma cultura estabelecida de consagrar os 10% para a obra do Senhor. Mas tá bom, vamos optar pelo caminho do não dízimo. Quais textos nós vamos usar na Bíblia para isso? Os textos que nós vamos usar são os argumentos que a gente vai usar para o não dízimo. Cada um dê segundo o seu coração. Esse está lá na Bíblia. Cada um dê segundo o seu coração. Né? Cada um contribua de maneira deliberada. Geralmente quem usa esses textos é para dar menos de 10%. Nunca vi alguém usando o texto assim, cada um contribua segundo o seu coração. Puxa, esse texto falou muito ao meu coração, vou dar 30%. Ninguém usa. Geralmente a gente trata Deus e a obra dele como a gente trata esmola. É o resto. Deus não precisa do nosso resto. Então esse conceito não é legal. O conceito de o resto vai para Deus é um contexto contrário a toda a estrutura bíblica de que a Deus pertence as primícias. Esse é o conceito bíblico. No Antigo Testamento, o indivíduo dava o melhor do rebanho, o melhor da ovelha, o melhor daquilo que ele colheu. Era o melhor para Deus. Então, essa ideia de dizer, não, vamos dar segundo o coração para dar migalhas para Deus, isso é um conceito antibíblico. Tá? Ok. Segunda coisa, tá bom, então tirou o dízimo. Como é que nós vamos pagar as contas? Vai depender do que vier na sua cabeça naquele mês? É assim mesmo? Ainda mais no dia de hoje, né? Porque o crente ele quer ir, mas tem que ter um ar-condicionado. Se tiver calor, ele vai reclamar que tá quente. Eu quero convidar, se posso, né, todos que estão assistindo esse podcast para ir lá visitar a gente na Igreja da Gávea. Você tem uma estrutura lá. Vocês sabem quanto custa manter uma sala dessa, quanto custa manter uma casa. Imagina manter uma igreja. Manter uma igreja. A manutenção, por exemplo, todos os funcionários da igreja, eles são devidamente registrados e recebem seus salários, tem ali todas as demandas, todos os impostos. Mas a igreja não paga imposto. Igreja não. Mas você, o local, né? Mas você tem outros impostos que são elevados. E isso é todo mês. A conta de água, a conta de luz, a manutenção predial. Ou seja, você precisa fazer girar tudo isso. E você vai fazer girar isso baseado no quê? Qual é o critério? Qual o acordo entre a igreja e o membro para isso? Não, então vamos estabelecer um valor que não seja 10%. Quem que vai dizer qual é a porcentagem? Não, vamos pôr 8%. Por que 8%? 5%. Então, por conveniência até, se alguém diz assim, não tem que ser 10%. Por quê? Não, porque no Novo Testamento não tem. Então, você vai pôr o quê? Né? Então, por conveniência, se você não crê na teologia do dízimo, por conveniência, a gente estabelece, né? Ou alguém estabelece, vamos manter o que a Bíblia, por milênios, estabeleceu. Agora nós vamos fazer diferente? Né? Ok. Tratando da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja que eu pertenço. Somos no Brasil hoje quase 1 milhão de membros. É uma igreja seríssima nesse aspecto. Primeira coisa, pastor não tem acesso
a tesouraria. Quem cuida da tesouraria são membros escolhidos pelo conselho da igreja, né? A igreja presbiteriana ela é dirigida por representantes eleitos, inclusive o pastor. Eu não estou na igreja porque eu quero e nem porque uma autoridade me colocou lá, um superior. Eu estou lá porque a igreja me elegeu para estar. E tem um mandato. Esse mandato vence. A igreja pode não me querer. Ela pode não votar em mim. Como você tem um conselho que nós chamamos de presbíteros. Por isso que é presbiteriana. É o sistema de governo. Esses presbíteros são eleitos pela igreja. Eles é que administram as finanças da igreja. E prestam um relatório para a igreja de toda a finança. Eu não sabia desse Quando eu detalhe. fui chamado para ser pastor, estava lá em Goiás, me convidaram, eles sentaram e falaram, olha, a gente entende que esse salário aqui é um salário que dá para você viver confortável. Foi uma proposta deles para mim que eu poderia negar. Não quero, vou ficar em Goiás. Né? E aí eu aceitei a proposta. E é o que foi acordado. Não tem assim, dobrou o valor da arrecadação, dobra o salário. Não existe isso na igreja presbiteriana. Né? Então, é uma igreja que o modelo dela de governo é um modelo que o pastor não é a figura central. Nenhuma decisão assim da igreja administrativa, até espiritual, parte do pastor. Todas as decisões da igreja presbiteriana são tomadas por esse conselho representativo. Aliás, o sistema representativo dos países ocidentais, com parlamento, congresso, foi tirado desse modelo presbiteriano lá do século XVI. Então, é um modelo que o Ocidente se apropriou dele com governos representativos. Então, é esse grupo de membros da igreja que decide com que se gasta. Então nós temos aqui a arrecadação. Vamos supor, a arrecadação 50 mil, 100 mil. Aonde nós vamos alocar isso aqui? Aqui. Beleza. Apresenta para a igreja. Olha, estamos gastando aqui. Beleza. A igreja tem que aprovar o orçamento, tem que aprovar esse relatório, entendeu? E aí ele é executado. É transparente. Transparente. Qualquer membro da igreja tem acesso a esses dados. Não tem segredo, entendeu? Não tem... Isso é bem bacana. É bem bacana. E outra coisa muito interessante, não passa por mim. Se você perguntar hoje, pastor, o senhor sabe quem é dizimista, quanto? Nada. Quem cuida disso é o tesoureiro e uma pessoa que é contratada pela igreja para tratar de tudo isso. Agora, é claro que nós sabemos, esse conselho, mensalmente, ele recebe um relatório financeiro, né, com os valores, mas não assim, fulano deu tanto, não tem isso. E isso para o pastor eu acho que é interessante, né? Um alívio. Porque a gente, como homem, a gente fala, o fulano dá X de dízimo, o ciclano dá Y. A gente, como homem, a gente pode cometer o pecado de dar uma atenção maior para o membro. Quando você não tem acesso, não tem acesso, acabou, é indiferente. Você até sabe, não tem como também, não vamos tampar o sol com a peneira. Não precisa de você ter acesso ao dízimo para saber, numa igreja, quem tem mais, quem não tem menos, quem tem menos, né? Ou seja, o pecado, eu posso manter esse pecado que você está falando sem ter acesso a essa informação. Uhum. Eu tenho que cuidar disso, e acho que o dízimo é até um critério interessante para que eu trate todos igualmente, porque Jesus não pede mais para ninguém. Se você ganha um salário, é o dízimo. Se você ganha 500 mil por mês, é o dízimo. E pasmem, historicamente, as pessoas mais fiéis são as mais simples. Tá? Sim. E vou dizer, são as que mais experimentam o milagre de Deus. Verdade. São as que mais experimentam o suprimento de Deus na limitação. Isso é impressionante. Não são poucas as pessoas ao longo do meu ministério, que já vai fazer 25 anos o mês que vem, que compartilham isso. E a gente vai para a honestidade também, né? É engraçado isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Crente pode prosperar? Crente pode ficar rico? Ou não pode? Pergunta boa. Contar uma coisa para vocês sobre a Reforma Protestante, da qual nós viemos. Lutero, todos sabemos da história, tem ali um processo, né, querendo promover uma reforma na Igreja Católica. Essa reforma não acontece, há o rompimento. E depois vem teólogos logo na sequência, um desses teólogos, Calvino,
João Calvino. E aí o Calvino vai para a Suíça, ele era um francês, vai para a Suíça, e na Suíça ele começa a aplicar na cidade de Genebra os princípios da Reforma Protestante. Tem alguns princípios que são fantásticos. Primeiro princípio, nós precisamos zerar a distância entre o clero e o leigo. O que isso significa? Uma coisa marcante na Igreja Católica é clero e leigo. Leigo é o povão. Clero é o grupo religioso, é quem pertence à liderança da igreja religiosa. Calvino diz, não tem que ter isso. Todos têm sua vocação. A vocação do pastor é tão sagrada quanto a vocação do padeiro. O padeiro tem que fazer o pão com a mesma excelência que o pastor prepara o sermão de domingo. Diante de Deus, os dois estão prestando o mesmo culto com o seu trabalho. Quando a reforma acontece, você tem uma sociedade muito analfabeta. Ninguém lia. A missa, ela acontecia em latim, até há pouco tempo era assim, com o padre com as costas para a igreja e virado para o altar. Então ninguém entendia nada. A reforma vem a questão da imprensa com Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão e distribui a Bíblia para o povo começa a ter Bíblia. Acesso às escrituras, lê diretamente. Só que o povo é analfabeto. Então o que os reformadores, Lutero, Calvino, disseram? Olha, não tem como a gente ter uma igreja que se desenvolve sem ensinar o povo a ler. Então, regra áurea da reforma protestante. Onde se abre uma igreja, tem que ter uma escola. E começou a ensinar o povo a ler. Para quê? Para o povo ler a Bíblia. Ok, primeiro princípio da reforma, todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Segundo princípio da reforma, tudo que você faz tem que ser com excelência. Porque você está fazendo para Deus e é culto, é vocação. Vocação é vocação. Se você é um pedreiro, é sua vocação. Faça como culto ao Senhor. Esses dois princípios revolucionaram Genebra. E não só Genebra, mas depois você pega o mapa da Europa, os países que se aderiram à reforma protestante. Foram os países que mais se prosperaram. Por quê? Porque eles entenderam que tudo deveria ser feito para glória de Deus, como culto a Deus, e a consequência veio. Que consequência? Você passa a ter gente que lê numa sociedade que não lê. Gente que faz com excelência numa sociedade que não está preocupado com excelência. E aí depois vem o próprio Max Weber, né, que vai tratar sobre a questão do capitalismo e do protestantismo, porque ele vai dizer que é como se o protestantismo tivesse dado origem ao capitalismo. Mas, na verdade, a intenção não era essa. A intenção era você fazer tudo com excelência. Se você faz com excelência, você se destaca. Se você se destaca, você vai empreender melhor. Se você empreende melhor, você fica rico. Então, nós não temos problemas com a riqueza. Nós não temos problemas... até preguei há 2 domingos atrás sobre isso. Aquele que é rico, cuidado para você não ficar... se perder na sua riqueza. E o pobre, cuidado para você achar que você não é abençoado. Né? Então, os dois têm que tomar cuidado, porque em Cristo eles se equivalem. Se o rico coloca o coração dele nas riquezas, ele se perdeu. Se uma pessoa que não tem tanto acha que não é abençoada por Deus, ela também se perdeu. Então, Cristo iguala os dois. Né? E nada impede que o indivíduo que tem menos prospere. Né? Deus e nem a Bíblia, em lugar algum, vai colocar barreira para você ter recursos, para você se prosperar. O grande problema que a Bíblia aponta é você, quando se deparar com as riquezas, se curvar diante delas, que é o que nós chamamos de Mamon, que é o Deus das riquezas. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ou você vai servir a um e ignorar o outro, ou o contrário. Então, o mais difícil é ser um rico que não ama as suas riquezas mais do que a Deus. Isso é difícil. Por isso que Jesus vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza, ela tem uma capacidade de seduzir, que é um negócio terrível. Talvez alguém que está aqui acompanhando a gente, né? E como é que eu faço para identificar se a minha riqueza é um Deus para mim ou não? Se pergunte como seria a sua vida se você não tivesse essa riqueza. O quanto ela não é central para a sua existência. Né? E envolve muita vaidade, né, também. Poder. Envolve tudo, né? Porque também tem... é curioso isso, né?
Você tem gente que não é rica, mas que coloca o status nos bens que tem. Coloca o coração nos bens que tem. O status da vida. Um exemplo, né? Às vezes o indivíduo não tem casa própria, mora num lugar muito simples, mas ele pega o salarinho dele, compra um carro legal para tentar passar uma imagem de um status que não corresponde à realidade dele. E ele não é rico, mas o valor dele, e talvez ele esteja se perdendo na mesma coisa que o rico. Entendeu? Verdade, então tem que tomar cuidado com esse negócio de achar que o rico é que é o problema. Não, às vezes a gente se perde em coisas que tem o mesmo fundamento, né, de alguém que não tem tanto dinheiro, como de alguém que tem dinheiro demais. Então o indivíduo pode ter um carro velhinho, mas ele gasta um dinheiro com a roda, com o som, com não sei o quê, que ele mostra que o coração dele está centralizado naquilo. Então os ídolos, eles nascem no coração, né? E às vezes o som, a roda, o acessório, vale mais que o carro. Às vezes vale. Entendeu? Vai comprando aos poucos e ele sai né? É muito engraçado, cara. Eu tava uma vez aqui no Leblon, eu acho, não sei se saindo de uma clínica, alguma coisa, esperando um táxi, um Uber, e aí passou um Camaro, né? Um carrão, sei lá quanto valia na época. E aí o Flanelinha, né? Falou, pô, um dia eu ainda vou ter um carro desse, né? Aí foi engraçado, porque eu perguntei pra ele, pra quê? Aí ele falou, pô, todo mundo vai olhar. Eu falei, olhar pra quem? Pra você ou pro carro? Meu amigo, eles não vão te olhar, não é você, é o carro. Entendeu? Então, eu perguntei, falei, você viu o motorista? Ele falou, não, você viu o carro. Sabe nem quem ele é. Sabe nem quem é. Mas o cara, o motorista, olha que loucura isso, cara. O motorista, dentro dele, ele imagina, todo mundo tá olhando. Olhando pra quem, cara? Isso a gente chama, né, de um vazio existencial. Uhum. É a pessoa precisar de uma etiqueta, ela precisar de um automóvel, ela precisar de alguma coisa que dê um valor a ela, porque ela em si não tem valor. Uhum. Ela é vazia de valor. Então a marca vai me dar valor. Cara, isso é um golpe. Isso é um golpe. Isso é uma mentalidade uma mentalidade materialista que é impregnada na gente o tempo todo. O Zygmunt Bauman, ele vai falar assim, antes de você acessar um produto, fizeram de você um produto. Você foi estudado para desejar aquele produto. Então você foi o produto, né, para desejar o produto. E aí o produto te faz ser algo que você não é. Deu um nó agora, né? Não, entendi. Você é um produto porque eles estudaram você para saber o que você quer. Para fazer um outro produto. Para você consumir o que eles vão pôr no mercado. E aí é legal que assim, você quer tanto aquilo, aí tu consome a primeira semana, perde na graça. segunda tu já diminui, na terceira, um mês tu já nem pega mais naquilo. Dependendo do que for então, nem... Eu estudei sobre isso, né? O materialismo, o consumo, né? Que é uma fonte de status. A gente consome muitas coisas porque isso dá status, produz felicidade e é central na nossa vida. Essa é a base para você ter uma vida materialista. Quando você sai para um shopping, né, e está em busca de algo, às vezes não é porque você precisa. É porque aquilo vai elevar você. Você compra porque, pô, essa roupa vai dar um plus em mim, né? Ela vai dar um up. E aí tem algumas técnicas, né, para você evitar isso. Uma delas é não comprar na hora. Olha, gostou, cara, dá uma volta no shopping. Eu faço isso muito com a Isabela, minha esposa, né? A gente olha, pô, gostei, Bani, Bela, mas vamos tomar um café? Cara, eu não posso falar em porcentagem, mas talvez 70% das vezes você não leva aquele produto. Entendeu? Por quê? Passou a hora, perdeu o time, né? Você não compra na empolgação, né? Não compra no ímpeto. Eu li um livrinho do Napoleão Hill, anotei aqui, Quem Pensa Enriquece. Aí depois que eu li, passei para ela ler, que ele fala muito sobre a força do pensamento, né? Eu falei, cara, isso tudo tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Eu tive a sensação que ele pegou trechos da Bíblia, claro que ele fez um estudo, uma pesquisa e tal, com pessoas e tal, mas eu falei, cara, tudo tá na Bíblia, tudo quanto é livro. Também do palavrão. Pode perguntar.
Acho que tem que ir rápido, né? Porque a gente já tá com Não, horário. tá tranquilo assim. Dá pra gente fechar. A gente tinha separado a do palavrão, né? Tinha. Como é que é o palavrão? Então. Na Bíblia. Não Biblicamente. Então, Porque ele falou isso de quem pensa enriquece, né? E uma das coisas que ele fala é o que você Poder da palavra. Poder Pois da é. palavra, né? E me fez lembrar do palavrão. eu posso entrar nessa janela para depois. Eu fiquei aqui Pode. parado pensando porque ele levantou uma bola para mim que eu tô com muita vontade de cortar. Não, mas pode O que cortar. acontece? Eu fiz um trabalho, uma pesquisa também na teologia. Eu acho que eu falei aqui, né, sobre prosperidade e enfermidade física e tal. Hoje você tem uma confusão muito grande entre fé e pensamento positivo. São coisas totalmente diferentes. E que muita gente mistura. Pensamento positivo, e que está sendo usado muito nas igrejas que adotam a teologia da prosperidade, pensamento positivo é quando, lá nos Estados Unidos, uma mulher chamada Mary Becker, ela estava com um problema de saúde e ela foi num francês, Charles Point, que curava as pessoas pelo poder da mente. Ela era diretora de um instituto que chamava Ciência Cristã. Aí ela vai lá e o Point impõe as mãos. Ele tinha toda uma técnica que era cura mesmo pelo poder da mente. E ela foi curada. Ela vem para os Estados Unidos. Quando ela chega nos Estados Unidos, um outro indivíduo chamado Kenyon, Sec William Kenyon, vai encontrar com a Mary Becker. E a Becker conta que foi curada lá. E esse cara tem uma sacada. Ele fala, cara, isso é fé. E aí ele, então, começa a divulgar isso. Um outro indivíduo chamado Kenneth Reagan pega esse negócio e torna isso popular nos Estados Unidos, dizendo que a sua fé muda a sua realidade. A sua fé muda a sua realidade e o crente que tem fé, ele tem que ser rico e ele tem que... ele não pode ter doença. Nasce a teologia da prosperidade, que vem para o Brasil e que é fértil no nosso território. E aí quando você vai ver a estrutura dessa fé que rege muitas das maiores igrejas do Brasil, não é fé, é confissão positiva. Confissão positiva funciona, mas não é fé. É você mentalizar para que algo aconteça. Isso pode acontecer. Né? Você exercita a sua mente para tornar aquilo possível. Aliás, a gente, em algum nível até, né, você precisa ter um otimismo para investir, para correr atrás e tal. Mas existem processos para isso. O problema é que as pessoas trouxeram isso para dentro da igreja e batizaram de fé. E não é fé. Isso é pensamento positivo. Muito secular até. Você não precisa ter religião nenhuma. Se eu tivesse pensamento positivo juntando com colocar esse pensamento positivo nas mãos de Deus, em Deus, aí se torna fé. Não. Não? Não. Então explica-me. Fé é confiar em Deus. Ah. Fé é exatamente o contrário. Eu não preciso fazer mentalização nenhuma. Porque já está tudo na mão dele. Está tudo na mão dele. Cara, mas isso é difícil. Não, e eu achei até que esse pessoal dessa linha, eu achei que esse pessoal dessa linha, não sei se é psicólogos, se são os psicólogos, não sei, enfim, esses coaches que falam sobre isso, eu achei até que eles tivessem tirado tudo da Bíblia. Não. Né? Porque não tem uma linha tênue ali, né? Tem. Mas é exatamente o contrário. Não é tão próximo como eles colocam. A mentalização me põe no centro. A fé me tira do centro. O centro é Deus. Na mentalização, eu me potencializo. Na fé, eu me despotencializo. Porque a potência vem de Deus. É dependência, é confiança. Aí, volta um princípio. Então eu não preciso fazer nada, porque Deus vai resolver tudo. Lembram lá do princípio da reforma protestante? Eu faço com excelência, eu estudo com excelência. O resultado vai vir. Eu estou mentalizando? Não. Eu estou estudando com excelência porque eu estudo para a glória de Deus. Então, excelência e fé caminham juntos. E o resultado vem. Mas não é por uma mentalização positiva. Não é porque eu vou conseguir, eu vou curar, eu vou ter... Não, isso é mentalização positiva. Fé é descansar, é crer que Deus tem o melhor para nós, confiar. Aí você diz, é difícil. Eu falo, é impossível. Por isso que a fé é dom de Deus. A fé não é um exercício humano. A mentalização a fé é um presente de Deus. Então, agora você falando, eu já tive um outro entendimento mais louco ainda.
Porque assim, ó... Esse podcast não vai acabar. A mentalização positiva... Tem que fazer o número 2. Ela, dependendo da situação, ela pode me afastar da minha fé. Total. Porque ela pode você me levar para um abismo. Você passa a ser o Senhor. Não, é só você ver. Eu nunca vi isso na minha vida. Decreta para sua enfermidade o fim dela. Você quer ganhar uma bênção de Deus, você tem que decretar. Ordena. Deus prometeu, ele tem que cumprir. Você é o Senhor. Eu não consigo ter um tipo de oração que eu falo com Deus, e eu já vi algumas pessoas pregando, não, você tem que ordenar. Pronto. Você tem que mandar. Cara, mas peraí, não é ele que manda em mim. É igual... Eu sou CLT, chego pro meu patrão, eu ordeno que você me dê um aumento hoje. Pronto. É diferente, é louco esse negócio. É louco. Cara, tô até arrepiado, que eu nunca tive esse entendimento de pensamento positivo e mentalidade positiva. Pronto. E fé. Eu tenho um livro sobre isso, eu posso depois presentear vocês. Eu deixo hoje à noite, Pedro. Pô, eu amo o livro, pode mandar. Chamei o Pedro pra conversa. Ele não merece, não. Não, Tudo merece. bem, Pedro? Ele é um garoto Não ofereceu nem o café. Ganhei presente hoje à tarde. Pedrinho vale ouro. Pedrinho é... Muito bom. Cara, que interessante isso. E a fé... Por isso que... Eu quase não fiz essa pergunta, viu? Porque você tá falando do horário aí. Eu voltei aqui que eu falei... Tá bem. Né? É importante a gente entender isso. Uma das coisas... Qualquer brasileiro sabe a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Para que eu estou mentalizando? Não adianta a minha mentalização se a vontade de Deus for outra. Eu vou me frustrar com essa minha mentalização. Por isso que eu faço o quê? Eu busco a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Isso é um exercício de fé. Porque às vezes eu estou mentalizando para ganhar uma coisa e Deus tem uma muito melhor para mim. Então eu não quero... Isso, né? Eu não quero o que eu quero. Eu quero o que ele quer. Às vezes o que a gente quer não é o que ele quer pra gente, né? E a gente vai mentalizando uma coisa que não é. Para as filhas de vocês, eu tenho certeza que já aconteceu algumas vezes, pelo menos, delas quererem uma coisa e vocês olharem e falar, não, o melhor não é isso, o melhor é isso. Adianta elas mentalizarem? Adianta elas ficar... Desculpa. Papai, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe. Não, filha, não é o melhor. Sua mentalização é inútil. Você me lembrou da maior dor que eu vivi na minha vida, e eu mentalizava algo, e em determinado momento eu pedi para que seja feita a vontade de Deus, que foi quando eu perdi meu pai. Cara, aí foi feita a vontade de Deus. E aí naquele momento eu tive um entendimento. Que eu falei assim, cara, não, peraí, deixa eu sair do meu egoísmo, porque eu queria ele aqui, mas vamos supor que Deus pensa assim, não, vai na mentalização, isso vai acontecer e vem teu pai. Para casa, não vai vir saudável, pelo tipo de doença que ele teve, vai ter problema futuro, será que ele ia ser feliz assim? É o que eu tentava me confortar, né? Não, vontade de Deus é soberana. Sim. Mas, cara, eu nunca fiz essa associação que você falou agora. Sim. E agora? Então doido. Eu vou ocupar minha mente com o quê? Paulo vai escrever sobre isso. Tudo que é puro, santo, agradável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora eu respondo a sua pergunta. Uma mente que é pura, procura coisas de boa fama, né? que é santo, o palavrão, e aqui no Rio a gente tem quase uma chancela cultural da utilização de palavrão, que às vezes, né, nem tem essa conotação tão podre, tão suja, que a palavra em si tem. O indivíduo fala uma palavra, aquela palavra é pesada, mas ela já foi tão assimilada culturalmente que ela nem é pesada como na essência ela é. Mas ela não é pura. Ela não é cristalina. A nossa boca tem que ser cristalina, assim. Não é que num momento de tensão, de nervosismo, não possa sair um palavrão. Às vezes sai, né? E você não vai para o inferno por isso. Mas a gente tem que vigiar, né? Porque aí outro conceito bíblico. Jesus não salvou a nossa alma, né? Jesus nos salvou todo. O nosso corpo também pertence a Ele. Né? E isso precisa reger todos os nossos parâmetros de comportamento. A roupa que eu visto, a maneira que eu me porto nos ambientes, o que eu falo, o que eu penso, é tudo para a glória dele, né? Caramba, o palavrão carioca é bem bem cultural. Porque não é nem para xingar a pessoa, mas às vezes
Até na É no alegria, automático. né? É no automático. É bem complicado. Vamos né? fechar, porque senão não vai Vamos, dar... eu tinha ainda mais 5 perguntas. Nós mas chama tudo mandar pelo bem. WhatsApp, ele grava os vídeos. Ó, tô aqui agora passando, vou gravar. Oi, gente, preparando pro culto. Bem, foi maravilhoso. Queria agradecer. Queria ficar ainda... Fazer igual... Era o quê? Jô Soares? Fazer... Pena que acabou. Pedrinho vai Jô botar Soares. na edição. Ô, pastor Alexandre, muito obrigado, cara. Agradeço de coração, assim. Tinha mais 600 aqui. A gente deixa para uma próxima, fazer episódio 1, 2, 3, 4. Maravilha, estou à disposição de vocês para o que precisarem. Amamos, cara. Acho que tem muita coisa que a gente falou aqui que realmente é relevante para pessoas que nunca ouviram uma resposta nessa perspectiva, né? E deixar o convite para quem quiser conhecer a Igreja Presbiteriana da Gávea, todo domingo, 9, 11h30 e 18 horas. A gente tem uma porta, a gente tem uma parceria com o Shopping da Gávea. Tem uma porta que dá acesso, né, à igreja, né? Quem quiser estacionar lá no shopping, ir para a igreja, é bem legal. Então, estamos lá à disposição, tá bom? E à disposição de vocês. Deus abençoe. Pô, valeu, tem Instagram? Instagram, sim, IPGávea. @IPGávea. E tem um podcast, tá? Tem um podcast. GáviaCast. GáviaCast, que legal. que é gravado nesse estúdio. GáviaCast. Então, você que está aí procurando um estúdio para gravar, tá aqui. Vamos ver se eu ganho um desconto próximo. Depois dessa propaganda, né? Verdade. Tá bom, gente. Alegria estar aqui com vocês. Valeu, Obrigada. obrigado, valeu. Pessoal, não esqueça de curtir, de ir lá e se inscrever também no canal deles, tá? E compartilhar com quem precisa ouvir um pouco mais da palavra de Deus nesse olhar, assim, de questionamento mesmo, tá bom? Obrigada.